Ah, meu, então nome tem importância? Demais, o nome tem importância demais. O nome é o pilar das escrituras. Por que você acrescentou, meus? Para tentar esconder o nome do Eterno. E na sua Bíblia vai estar escrito assim, ó, assim dirás aos israelitas, eu sou o Senhor. Senhor não é nome, meu irmão. Senhor é um título. Nós provamos já com A e mais B, através da arqueologia, através dos nomes lá de Israel, que está lá até hoje, porque contém o nome do Eterno. Aí vai vir os engraçadinhos aí no YouTube e diz que nome não tem nada a ver, que eu posso chamar a pessoa pelo qualquer nome. Então coloca o nome do seu filho de Satanás. Qual o nome do seu filho de Satanás? Você diz que o nome não tem importância. Qual é o nome de Satanás? Estou falando isso para os engraçadinhos que diz que nome não importa. No princípio Deus criou, qual Deus criou? Foi Buda? Foi Hare Krishna? Foi Allah? Foi Allah que criou? Qual Deus que criou tudo? Então tem que identificar. Então o maligno já projetou desde o início esconder o nome do Eterno e o nome do seu filho da humanidade. Bom, meu nome é Romilson. Neste vídeo eu quero estar falando sobre a importância do nome do Mashiach e do nome do Eterno para a pessoa ser arrebatada nesse primeiro arrebatamento que vai acontecer antes da tribulação. Então eu quero que você preste bastante atenção nessa questão que nós vamos falar aqui sobre o nome. Por quê? Porque tudo indica que somente aqueles que estão invocando o verdadeiro nome do Eterno e do seu Filho é que vão subir neste primeiro arrebatamento. Então preste bastante atenção nesse estudo para você entender o quanto é sério essa questão de invocar um nome falso. Veja bem, vou estar lendo no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 3 em diante. Aqui diz assim: Moisés disse ao Criador: quando eu for aos israelitas e disser, o Criador de vossos pais me enviou até vós, e me perguntarem, qual é o seu nome? Que direi a eles? Que direi? Disse o Criador a Moisés, eu sou aquele que é. Disse mais, assim dirás aos israelitas, eu sou, me enviou até vós. Disse mais ainda Moisés, assim dirás aos israelitas, e ao o Criador de vossos pais, o Criador de Abraão, de Isaac e de Jacó, me enviou até vós. Então veja bem, primeira coisa que eu quero trazer para você aqui nesse texto. Moisés falou assim, eu vou lá então pregar para eles. O Eterno apareceu para ele na sarça ardente. Ele falou, não, eu vou lá libertar o seu povo então, os Yaldim, que está preso lá no Egito. Mas aí eles vão perguntar para mim, qual que é o nome então desse Criador que você veio apresentar para nós? Por quê? Porque os Yaldins, os judeus, os Yaldim que estavam lá no Egito, conheciam o nome do Eterno, através de Abraão, que foi passando de geração para geração. Então se Moisés marcha, que Moisés era do Egito, conheceu vários deuses falsos, se Moisés chegasse lá e tentasse apresentar para eles um Deus falso, um Criador falso, eles não iam aceitar. Então Moisés, seu nome é Masha, ele perguntou para o Eterno, se eu for lá, eles vão perguntar qual que é o seu nome, o que eu direi para eles? Na sua Bíblia Almeida, e nessa aqui o versículo 14, para quem não sabe, é um acréscimo. Olha o que está escrito no rodapé da Bíblia de Jerusalém. O versículo 14, que é antigo, acréscimo da mesma tradição. É um acréscimo, o versículo 14. O que está dizendo o versículo 14, Moisés? O versículo 14 diz assim, disse o Criador a Moisés, eu sou aquele que é. Disse mais, assim dirás aos israelitas, eu sou o que sou, me enviou a vós. Isso é acréscimo. Está no rodapé da Bíblia de Jerusalém, mostra que é acréscimo. Então o texto no original ficaria assim. Vou ler passando direto. Moisés disse ao Criador, quando eu for aos israelitas e disser, o Criador de vossos pais me enviou até vós, e me perguntarem, qual é o seu nome? O que direi? Agora vou passar direto. Assim dirás aos israelitas, e ao o Criador de vossos pais, de Abraão, de Isaac e de Jacó, me enviou até vós. Este é o meu nome, e assim é que eu serei conhecido de geração em geração. Viu agora que a hora que você tira o versículo acrescentado, o texto faz assim? Por que eles acrescentou, homens? Para tentar esconder o nome do Eterno. E na sua Bíblia vai estar escrito assim, ó, assim dirás aos israelitas, eu sou o Senhor, e é assim, e esse é meu nome, é assim que eu serei conhecido de geração em geração. Senhor não é nome, meu irmão. Senhor é um título. Por que está escrito Senhor, então, na Bíblia Almeida, Romilson? Nessas Bíblias. Por que está escrito Senhor? Porque eles tiraram o nome do Eterno, que aparece mais de 6.628 vezes, só no Velho Testamento aparece
o tetagrama. Yod, Re, Vav, Re. Yod, Re, Vav, Re. O nome do Eterno. Ele tirou da Bíblia, colocou na Bíblia hebraica, na Bíblia portuguesa e em outros idiomas, tirou o nome do Eterno e colocou o título Senhor. Todo lugar onde você vê o nome, onde era para estar o nome do Eterno, está escrito Senhor. Disse o Senhor fez isso, disse o Senhor, assim diz o Senhor. Mas era para estar Iau, este é o nome do Eterno. Vou estar te mostrando daqui a pouco. Não vou pegar bem nessa questão, trazendo tudo com respeito ao nome do Eterno, documentos aqui não, porque eu tenho outros vídeos aí que mostram falando sobre isso. Nós provamos já com A e mais B, através da arqueologia, através dos nomes lá de Israel, que está lá até hoje, porque contém o nome do Eterno, igual o nome do ministro de Israel, que o nome dele é Benjamin Netanyahou. ירמיהו פרק, ירמיהו גם אומר את זה לדורות. יש לנו כבר בתחילת ישעיהו, אמנם לא בפרק א', והיה באחרית הימים, כלומר גם בישעיהו. דברי ירמיהו בן חלקיהו מן הכהנים אשר בענתות בארץ בנימין. כן, אנחנו פותחים את ספר ירמיהו, וכאן מציינים את מקומו של ירמיהו, אם כן ירמיהו בן חלקיהו. בימי ישעיהו. מי הוא מלך יהודה באותם הימים? זה חזקיהו מלך יהודה. חזקיהו מלך יהודה החליט על חזקיהו. בזמן שהנבואה של אליהו הייתה אולי 20 שנה או משהו כזה, אז שאליהו תפקד כנביא. אליהו ואלישע. והם התחילו בימי אליהו ונסגרו בימי אלישע, כאשר רוב הדברים קרו בימי אלישע. All right, now it's no secret that Israeli Prime Minister Netanyahu and U.S. President Trump have apparently Trump and Netanyahu had a very frank phone call sometime last year. According to those familiar with the call, Trump apparently asked Netanyahu point blank, do you actually care about Benjamin Netanyahou, filho da mão direita de Iau. Então lá tem várias pessoas que ainda têm o nome do Eterno até hoje nos seus nomes, porque isso está escrito no livro de Números. Coloca o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Mas veja bem então o versículo 14 é acrescentado. Nessa Bíblia aqui a Jerusalém, ela coloca Yahweh, ela quase acertou, ela chegou bem próximo. Ela põe, assim dirás aos israelitas, o meu nome é Yahweh, e é assim que eu serei conhecido de geração em geração. Mas não é Yahweh, não tem o E não, é Iau. Iau é o nome do Eterno. Então veja bem, tirou-se o nome do Eterno das escrituras que foram traduzidas para a nossa língua, para o português, e botou Senhor. Por quê, irmãos? Para tentar esconder o nome do Eterno de nós. Isso tudo é artimanha do inimigo, tudo é artimanha de Satanás. É por isso que diz no livro de Provérbios, capítulo 30, versículo 4. Quem subiu ao céu e desceu? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem criou todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome do seu filho? Se é que o sabes? Ali o profeta está mostrando que o nome já ia praticamente ficar escondido de todo mundo. Não ia se perder totalmente, mas ia ficar praticamente escondido de todo mundo. Ele perguntou, qual é o nome do Criador de todas as coisas? E qual é o nome do filho dele? Se é que o sabes? Só tem 2 nomes para nós descobrir. Não existe 3 nomes igual está aí. Ó. Os pastores estão pregando trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Espírito Santo tem nome? Não tem. Quem tem nome? Pai e Filho. Por isso que ele falou, qual é o seu nome e qual é o nome do seu filho? Por quê? Porque o Espírito Santo, o Santo Espírito, não é uma terceira pessoa. É o Espírito do Eterno, é a glória dele. O Santo Espírito não é uma terceira pessoa. É o Espírito do Eterno, é a glória dele. Então só tem 2 nomes. Nós temos que descobrir quais nomes são esses. Por quê, homens? Porque esses nomes vão intervir na questão do arrebatamento, vão intervir na questão de entrar no reino. O nome é importantíssimo. Então presta atenção. Então quando você chega no livro de Jeremias 11, versículo 19, diz assim, eu era como um manso cordeiro, que é levado ao matadouro, mas eu não sabia que eles planejavam projetos contra mim, dizendo, destruamos a árvore com seu fruto, para que não haja mais memória do seu nome. Está falando que os homens iam planejar matar Yausha e exterminar o nome dele da face da terra. Destruamos a árvore, é a pessoa de Yausha, com seu fruto, o nome dele. Aí o texto ainda continua dizendo, para que não haja mais memória do seu nome, para que o seu nome seja apagado. Isso está escrito na sua Bíblia em Jeremias 11, versículo 19. Então o maligno já projetou desde o início esconder o nome do Eterno e o nome do seu filho da humanidade. Aí vai vir os engraçadinhos aí no YouTube e diz que nome não tem nada a ver, que eu posso chamar a pessoa pelo qualquer nome. Então coloca o nome no seu filho de Satanás, coloca o nome do seu filho de Lúcifer. Aí você vai virar para o seu filho e falar assim, ô Lúcifer, Lúcifer, vem cá meu filho, vem cá, você fala com o seu filho. Você vira para ele e fala assim, Satanás, vem cá Satanás.
Onde você vai, Satanás? Põe o nome do seu filho, Satanás. Você diz que o nome não tem importância. Põe o nome de Satanás. Estou falando isso para os engraçadinhos que diz que nome não importa. Né? Importa não? Põe o nome do seu filho de Satanás. Chama ele de Satanás. Vocês é muito crítico. Então vamos lá agora. Ramilson, por que nome é importante? Veja bem, eu já falei que o capítulo 1 de Gênesis é um acréscimo, que ele contradiz com o capítulo 2 de Gênesis. A Bíblia está cheia de fermento. E um dos fermentos foi esse, tirar o nome do Eterno e colocar nomes blasfemos, que não pertencem ao Eterno e nem ao Filho dele. Então o capítulo 1 de Gênesis começa, no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Zeus, né? Criou Zeus, os céus e a terra. Não é ali, meu amigo, que começa o capítulo de Gênesis. O capítulo de Gênesis começa no capítulo 2, versículo 4. Diz, no princípio, quando o Eterno criou os céus e a terra. Aí não aparece Eterno, aparece o tetragrama. No princípio, e hoje revaviei, no princípio, Iau criou os céus e a terra. Nessa aqui a Jerusalém está assim, ó. Quando Yahweh criou os céus e a terra. Mas o original é quando Iau criou os céus e a terra. Então mostrando quem criou, quem fez tudo, Iau. Agora só dizer, no princípio Deus criou. Qual Deus criou? Foi Buda? Foi Hare Krishna? Foi Allah? Foi Allah que criou? Qual Deus que criou tudo? Então tem que identificar qual o Criador que fez. O Criador que fez tudo foi Iau. Seu nome é Iau. Tá entendendo? Aparece o tetragrama. Então, capítulo 1 é acrescentado. Vamos lá agora. Ah, meu, então, nome tem importância demais. O nome tem importância demais. O nome é o pilar das Escrituras. É o fundamento. Por isso que o apóstolo Paulo falou, eu lancei o fundamento e ninguém pode pôr outro. Yahshua Mashiach. Já te vi com outro nome não. Ele falou, eu como bom arquiteto, lancei o fundamento. Yahshua Mashiach. E ninguém pode pôr outro além daquele que já está colocado. Por que ele falou além daquele que já está colocado? Porque foi o Eterno que deu o nome para o seu filho. Enviou um anjo do céu e falou com Maria, com Miriam, coloca o nome dele de Yahshua, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então o apóstolo Saulo falou assim, eu como bom arquiteto, lancei o fundamento, quando eu fui pregar na igreja de Corinto, na cidade de Corinto. Ele falou, eu como bom arquiteto, lancei o fundamento, Yahshua Mashiach. Ninguém pode pôr outro além desse aqui que já foi colocado pelo Eterno. Por quê? Porque estava querendo colocar Paulo como fundamento. Falou, não, eu sou de Paulo, eu sou de Shaul, eu sou de Pedro. Entendeu? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. Ele falou, para com isso, você está lançando outros nomes. Você está lançando outros fundamentos. Você não pode lançar outro nome, não, a não ser esse aqui não. Yahshua Mashiach. Para com isso, você está jogando outro nome. Hoje eles criaram Jesus, Isa, Olorum. Cada lugar que o nome foi enviado para um país, Jesus, nos Estados Unidos é Jesus. Então eles lançou outro fundamento. Saiu fora. Quando você vai fazer um prédio, você não tem que lançar um fundamento bem feito para o prédio aguentar? Então, meu amigo, a igreja tem que ser edificada em cima do nome Yahshua. Não vem com esses falsos nomes, não. Eles estão querendo lançar Paulo, Shaul como nome. Ah, eu sou de Shaul. Não, eu sou de Cafos. Não, eu sou de Apolo. Aí Shaul, Paulo, eu falei assim, para com isso, você está pondo outro nome. O nome verdadeiro é Yahshua, o Mashiach. Então, veja bem. Raquel queria dar o nome do seu filho de Beone, filho de minha tristeza. Porque era aquilo que ela estava sentindo naquela hora que ela estava ganhando aquela criança. Mas o pai da criança não deixou. Ele colocou o nome da criança de Benjamim, filho da mão direita. O pai virou e falou, não, você não vai pôr o nome dele não, você vai deixar ele não, você vai colocar o nome dele Benjamim. Por quê? Porque eles entendiam que o nome tem um significado. Cada nome tem um significado e tem uma importância. Então o pessoal do Velho Testamento tudo entendia isso. Coloca o meu nome sobre os filhos de Israel, para que eu possa abençoá-lo. Então, a maioria dos nomes no Velho Testamento traz o nome do Eterno. Você conhece João, nunca foi João, é Yahana, que significa Yau é gracioso. Você conhece Joaquim, nunca foi Joaquim, é Yauquim, que significa Yau eleva. Não vou mostrar todos os documentos, porque senão nós vamos tomar muito tempo. Olha o dicionário, olha o nome aí. Olha o nome aí, já mostrei, já. Olha o nome aí. Tá vendo? Ó. Yauquim, significa Yau eleva. Então veja bem, quando o Criador mudava o nome de uma pessoa para um significado ruim, ele estava mostrando o caráter daquela pessoa e o que ia acontecer com aquela pessoa. Leia lá, Jeremias capítulo 20, versículo 1 e 3. O Eterno mudou o nome de um homem lá, mostrando que o caráter daquele homem não valia nada. Tá entendendo? Mas quando o Eterno também mudava o nome de uma pessoa para um nome de bênção, o que acontecia, Romeus? Ele estava mostrando que o caráter daquela pessoa tinha sido mudado e que aquela pessoa agora era uma bênção. Por isso que ele mudou o nome de Jacó, né, para Israel, né? Israel, aquele que luta com o Criador.
porque ele lutou com ele. Ele falou assim: o seu nome agora é Israel, é um nome de bênção. Por isso que o Eterno luta por aquele povo lá nessas guerras aí. E ele mudou o nome de Abraão para Abraão, era Abrão, passou a ser Abraão. Na verdade era Abram, passou a ser Abraão. Por quê, meu? Porque agora ele seria pai de multidões. Então o nome, meu amigo, não vem com essa colocar qualquer nome não, que você tá fora. Não vem com essa não, isso aí é heresia, o cara falar que pode pôr qualquer nome. Não existe isso aí. Então veja bem, eles mexeram em tudo, mudou os nomes, entendeu? Mudou, foi tirando, chegou aqui para nós tudo paganizado, não se pode pôr outros nomes. Então eu quero partir aqui agora para o nome do Eterno. O nome do Eterno, aqui ó, no hebraico, Yod-He-Vav-He, Yod-He-Vav-He. Romilson, transliterado para a nossa língua. Lá se escreve da direita para a esquerda, nós da esquerda para a direita, entendeu? Então essa letra aqui é essa aqui, essa aqui é essa aqui, essa aqui é essa aqui e essa aqui é essa aqui. YH, aqui só tem consoante. Tá vendo que aqui só tem consoante? Por quê? Porque no hebraico aqui também são todas consoantes. Mas aí você vira, então como é que eu vou pronunciar um nome que só tem consoantes? Por quê? Porque depois surgiu os maçoretas acrescentou os sinais maçoréticos, que são chamados de vogais. Mas os maçoretas criaram foi fermento. Por quê, Romilson? Por isso que lá fala para cuidar, rachar fora dos fermentos dos fariseus. Os maçoretas criou fermento. Por quê, Romilson? Porque essas letras aqui, ao mesmo tempo que elas são consoantes, elas também são vogais. Então não precisava de criar sinais maçoréticos, não precisava criar vogais para pôr no hebraico. Então veja bem, aqui ó, são consoantes? São, homens, mas porém são consoantes vocálicas, é o nome delas, consoantes vocálicas. No hebraico existe consoantes vocálicas, existe consoantes que é só consoantes mesmo, mas existe consoantes que representam vogais também. Ao mesmo tempo que ela é uma consoante, ela também é uma vogal. Isso existe até na nossa língua. Aqui, é uma prova? Aqui, tudo consoantes, não? Mas isso aqui não é uma vogal também? Você não vê que esse W aqui representa a letra U? O Anderson, o William. Aqui não precisava ter acrescentado sinais maçoréticos. Agora vamos transliterar, meus. Nós não vamos traduzir, porque nome não se traduz. Nome você faz transliteração. Nome não pode sofrer tradução. Nome de pessoa e nem de cidade. São Paulo é São Paulo no mundo inteiro. Brasília é Brasília no mundo inteiro. Rio de Janeiro é Rio de Janeiro. Nova York, Pequim, Xangai. É na China? É, mas não muda para nós. Nome de cidade e nome de pessoas não se traduz. Translitera. Entendeu? Então veja bem. Aqui então nós estamos transliterando. 4 letras em cima, 4 letras embaixo. Tá entendendo? Assim que se faz uma transliteração de um idioma para outro. Agora nós transliteramos de lá para cá, agora nós vamos transliterar para cá. Veja bem, eu disse que aqui no hebraico existem as consoantes vocálicas. Essa consoante aqui é o Re. Ela representa também a letra A no hebraico. A letra A. Aqui ela aqui, ó, o H. Ela aqui é o H. Mas ela representa a letra A. É por isso que você quando vê falando aleluia. Por que aleluia? Porque no final da palavra aleluia tem o início do nome do Eterno, escrito Iá, Iá. Iá é o início do nome do Eterno. Então aqui ó, essa aqui é o I, aquele aqui ó. Essa aqui é o I. Essa aqui é o A, ela representa o A. Aqui ela está sendo representada pelo H, mas ela é uma consoante vocálica, ela representa também a letra A. Então aqui ó, aqui agora nós temos ela aqui ó. Iá, ó. Vamos descer para cá ó. Iá. Tá entendendo? Essa letra aqui no hebraico é o Vav. Ela é uma consoante, mas também é uma vogal. Ela é a consoante, ela é a vogal U. Que ela aqui, ó. Aqui ela é o W, mas é o U de Anderson. Aqui ela aqui agora, ó. Iau. Tá vendo? E aqui agora, não, aqui agora permanece mudo, porque quando se encontra no final de um nome, o Re, ele permanece mudo. Então o nome do Eterno é qual, meu? Iau. Esse é o nome do Criador do Universo. Não vou entrar em muitas questões, senão vai tomar muito tempo. Mas veja bem aqui agora. O nome de Isaías no hebraico. Ishaíal. Esse aqui é o nome de Isaías no hebraico. O nome dele é Ishaíal. Tá entendendo? Quando eles foram traduzir para o nosso idioma, eles foi tão maligno o povo, o que eles fizeram?
Eles botou Isaías. Lembre que eu falei que eles escrevem da direita para a esquerda e nós da esquerda para a direita. Então essas três últimas palavras aqui, ó, que elas aqui, ó, Iau, que elas, que as três aqui, ó, Yod, Re, Vav, Re, que elas aqui, ó, Yod, Re, Vav, Re, que elas aqui, ó, Yod, Re, Vav, olha o nome do Eterno aqui no nome do profeta Isaías, no nome do profeta Ishaíau. Só corrigindo o erro aqui, no início eu falei que o nome de Jeremias é Iarmiau, né? Não, é Irmiau. E eu falei que o nome do Eterno também aparece 6.600 vezes, né? Não, é 6.828 vezes, só no Velho Testamento, só corrigindo. Então veja bem, aqui ó, o nome do Eterno está aqui no início, ó, Yod, Re, Vav, Re, com 3 letras do nome do Eterno você pronuncia o nome dele. Aqui o nome dele, aqui no nome dos profetas. O nome dele tá, por que o nome dele está aqui no nome de Isaías? Porque o Eterno falou, coloca o meu nome sobre os filhos de Israel, para que eu possa abençoá-los. Então o nome de Isaías é Ishaíau. Agora aqui, vamos lá agora. Então, como eles escrevem daqui para cá e nós daqui para cá, vou pegar aqui as três aqui, ó, as 3 letras aqui, ó. Essas 3 letras aqui são essas 3 letras aqui. Agora olha a malignidade desses tradutores. Eles foram fiel nessa primeira letra, o Yod, que ele aqui, ó, é o I, tá vendo? O Re, Yod, Re, foram fiel, foi, aqui ó, A. Mas o Vav, que é o W, que é o U, olha o que eles puseram no lugar. Puseram um S. Por quê? Porque é demônio, é demônio, chama-se demônio. Por que aqui eu tinha que ter feito isso aqui, ó. Aqui eu tinha que ter feito isso aqui, ó. Não é S aqui não, rapaz, isso aqui é um Vav. Isso aqui é um Vav, Vav é U, aqui ó, ó. Então poderia ficar Ishaíau, né? Já estava errado, porque tá Issa, né? É Ishaíau, aqui ó. Vou te mostrar de novo agora. Jeremias, Irmiau, em hebraico se escreve assim, ó. Não escrevi bem, não, mas se você puxar aí, você vai puxar na internet, você vai ver. Irmiau. Olha os 3 nomes aqui do Eterno aqui, ó. Yod, Re, Vav. Yod, Re, Vav. Olha os 3 nomes aqui, ó. No final do nome do profeta, coloca o meu nome. Irmiau, Jeremias chegou a falar assim, eu tenho prazer em ser chamado pelo seu nome, porque o nome do Eterno está no nome dele, está no livro de Jeremias. Então aqui, ó, os 3 letras. Agora, vamos lá agora, aqui, ó, de novo, ó. Foram fiel aqui, mas quando chegou no U, olha o que o demônio fez de novo, ó, S, o demônio, mas ele está derrotado, ele foi derrotado no nome de Yahshua Mashiach. O Eterno rebentou Satanás usando a Bíblia paganizada e mostrou para nós o nome original, porque ele mostrou para o Satanás que ele é muito mais sábio do que o diabo, usando a mesma Bíblia que o Satanás paganizou, o Eterno está usando ela e está revelando para nós, não adiantou ele esconder, aqui, ó. Iau, Irmiau, que fica Jeremiau. Esse J aqui eu vou te mostrar que é Júpiter, eu dei o Júpiter para paganizar. Então é Irmiau. Só mais um. Aliau, ó, o Aleph aqui, o El, o Yod, o Re e o Vav. Ó, na nossa tradução, isso aqui é o nome de Elias. Até aqui ainda está paganizado, que é Aliau, mas deixa quieto, vamos lá. Aqui, ó, as 3 aqui, ó. Todo nome que termina com Ias no final, Josias, tudo que termina com Ias no final é Iau, viu? Você pode pôr na cabeça que é Iau, lá está escrito Iau. Então aqui, ó, foram fiel nessa que ela aqui, Marco chegou aqui, o demônio entrou, não é Ias, não é S, é U, Eliau, Aliau. Entendeu agora? Eu estou te mostrando e provando com A mais B que o nome do Eterno é Iau. Por isso que aparece Aleluia. Aí está reduzido. Só basta colocar o U agora, vai ficar Iau. Entendeu? Então veja bem, agora que nós falamos sobre o nome do Eterno, nós vamos falar sobre o nome do Filho do Eterno. E daqui a pouco eu vou te mostrar. Tudo indica que só vai subir aqueles que estão invocando o verdadeiro nome. Yahshua Mashiach. Então veja bem, aqui ó, eu escrevi os nomes aqui ó, nomes em hebraico, nomes em grego. O nome do Mashiach em hebraico, o nome do Filho do Eterno em hebraico é Yod, Re, Vav, Shin, Ai. Transliterado para a nossa língua, Yahshua. Você pode observar que o nome do Eterno, ele está contido no nome do Filho dele, ó. Por isso ele falou, coloca o meu nome sobre os filhos de Israel para que eu possa abençoá-los.
ele mesmo colocou esse nome no nome do filho dele. Ele mandou um anjo até Maria, Miriam, Gabriel. Ele fez um anjo vir, pessoalmente o anjo veio e falou com Miriam, com Maria: coloca o nome na criança de Yalcha, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então o nome do pai está contido no nome do filho. O que significa Shahomilus? No hebraico significa salvação. Então Yalcha significa Yal é a salvação. E o nome Jesus significa o que, Romilus? Nada. Se você olhar no latim, significa isto é um porco. Tá entendendo? E tudo, esse nome se formou mesmo como sendo Jesus no latim. Nós vamos ver isso. Então veja bem, o nome do Eterno então está no nome do Filho, que o nome do Eterno é Yod, Re, Vav, é Yal. Agora veja bem, no livro de Êxodo, capítulo 23, versículo 20, o anjo de Yal, que foi na frente de Moisés, liderando eles, com aquela coluna de fogo, até falou assim: ó, o meu anjo está indo diante de vós. Que anjo é esse, Romilson? Yalcha. Yalcha era aquela coluna de fogo, ele é o anjo de Yal no Velho Testamento. Então ele até falou assim: o meu anjo está indo diante de vocês aí, ó. Não blasfeme contra ele, porque ele não vai perdoar vocês. E ele virou e falou assim: porque nesse anjo aí está o meu nome. Ou seja, Yalcha traz sobre si o nome do Eterno. Então lá no Velho Testamento ele já trazia sobre si o nome do Eterno. Sobre Yalcha está o nome do Eterno. É por isso que no livro de Filipenses, no livro de Hebreus, que ele herdou o nome, melhor do que todos os outros nomes. Ele herdou do pai dele. E lá no livro de Filipenses, capítulo 2, fala assim: e o Eterno exaltou-lhe sobremaneira e lhe deu o nome. Olha, ó, presta atenção. O nome que está acima de todo nome. Romilson, o que significa o nome? É o nome do Eterno. Até que se você olhar lá no Velho Testamento, fala que aquele rapaz que blasfemou, diz que ele blasfemou contra o nome do Eterno. E aí diz que o Eterno mandou apedrejar o rapaz, porque blasfemou o nome. Então, Yalcha herdou o nome que está acima de todo nome. Qual o nome que está acima de todo nome? Yal. Esse é o nome que Yal, o Eterno, deu para o seu filho. Yal deu esse nome para o seu filho. Yalcha herdou o nome do pai dele no seu nome. Então ele herdou o nome que está acima de todo nome. O nome que está acima de todo nome é o nome do Eterno. Esse nome hoje está no nome do filho. Por isso, Yalcha significa Yal é a salvação. Então vamos lá agora. E o Satanás fez o quê? Jeremias 11:19. Eu era como um cordeiro levado ao matadouro, mas não sabia que eles planejavam projetos contra mim, dizendo: destruamos a árvore com o seu nome, para que não haja mais memória do seu nome. Então, quando você pega as 7 eras da igreja, agora eu vou te mostrar que o nome, durante as eras da igreja, ele foi perdido. Mas que no final do tempo, no final dos tempos, que agora no final que nós estamos agora para acontecer o arrebatamento, esse nome ia ser restaurado, ia passar a ser invocado, e as pessoas que invocar esse nome vão ser arrebatadas. As pessoas que invocar esse nome, crer nele, invocar ele e levar uma vida de santificação vão ser arrebatadas. Por isso que eu estou dizendo que nem todos vão subir nesse primeiro arrebatamento. Por quê? Porque estão invocando um nome falso. Então eu vou te mostrar. São 7 igrejas, porque o número 7 significa plenitude. Por isso que escolheu 7, que é para representar todas as eras da igreja na terra. Cada igreja ali viveu uma era. A igreja de Éfeso, ela começou ali por volta de 30, 50 e poucos depois do Mashiach. E ela foi até o ano 170. Depois veio a igreja de Esmirna. Depois veio a igreja de Esmirna, durou um período. Depois veio a igreja de Pérgamo, que pegou ali por volta de 480 e foi até o ano 800. Aí no ano 800 começou a igreja de Tiatira. Tiatira foi até o ano de 1515, quando surgiu a igreja de Sardes. Quando surgiu a igreja de Sardes, surgiu Martinho Lutero, trazendo a reforma. Depois veio a igreja de Filadélfia, que é essa que nós estamos nela hoje. E também a igreja de Laodiceia, que é as denominações evangélicas. Laodiceia, as denominações, Assembleia de Deus, Batista, Presbiterianos, tudo é Laodiceia, tudo é Laodiceia. Então veja bem, a Filadélfia não está no meio dessa bagunça. Então vamos lá. Por quê, Romilson? Porque a Filadélfia prega o nome verdadeiro, ela não prega o nome falso. Então eu quero pegar lá nas igrejas e te mostrar onde foi a bagaceira. Vamos lá. Éfeso. Ele vai falando para a igreja de Éfeso, tal, ele chega aqui, ó. E tens perseverança e suportastes prova por causa do meu nome, e não deixaste esmurecer. Tá vendo aí? Ele virou para a igreja de Éfeso e falou assim: ó, vocês têm sofrido provas por causa do meu nome. Porque era a igreja dos apóstolos. Logo na hora que quando começou ali, ó, a igreja de Éfeso estava sofrendo provas. Apóstolo Shaul apanhou por causa desse nome, foi preso por causa desse nome. Os apóstolos apanharam por causa desse nome, o nome Yalcha. Aqui, ó, deixa eu transliterar aqui para você aqui, ó.
esse aqui é esse aqui, esse aqui é esse aqui, eu já te mostrei, né? Tá vendo? Ó, tudo, ó. Então veja bem, vamos lá. Então eles apanharam por causa desse nome. Eles apanharam por causa do nome de Yahshua. Então, o que está falando na igreja de Éfeso? Vocês sofreram provas por causa do... Suportaste provas por causa do meu nome. Você sofreu por causa do meu nome. Apanhou, foi preso, foi morto por causa desse nome. Aí chega na igreja de Esmirna. Esmirna significa sofrimento. Ela começou no ano 170 depois de Yahshua. 170 a igreja de Esmirna. Ele falou assim, ó, tende paciência, vocês vão passar por tribulação e vão ser mortos. Mas ser fiel até a morte e eu dar-te-ei a coroa da vida. Ele não falou que tirar essa igreja da tribulação, né? Ele falou, ó, vocês vão morrer. Mas seja fiel até a morte, eu dou para vocês a coroa da vida. Por que ele não prometeu tirá-la da tribulação? Porque estava longe ainda do arrebatamento. Mas você vai ver na igreja de Filadélfia que para ela, ele não vai falar para ele assim, ó, ser fiel até a morte aí, que eu vou dar a coroa da vida para vocês. Não, ele falou, vocês não, vocês como vocês estão no final dos tempos, vocês estão na época do arrebatamento, eu vou tirar vocês da terra, guardá-lo-ei, porque guardaram a minha palavra na perseverança, te guardarei da hora da grande tribulação que há de vir sobre o mundo inteiro. Essa é a igreja de Filadélfia. Mas vamos chegar lá, calma aí. Então, a igreja de Esmirna estava belezinha sofrendo pelo nome de Yahshua, Mashiach. Mas quando nós chegamos na igreja de Pérgamo, ela começou por volta do ano 315. Começou por volta do ano 315 e foi até o ano 480. Estou vendo a data aqui agora. Esse aqui, ó, 315, foi até o ano 480. A palavra Pérgamo, que significa completamente casada, foi quando a igreja de Pérgamo casou com o mundo. Essa é a era da igreja de Pérgamo, quando ela casou com o mundo. 315 a 480, foi quando surgiu Constantino. Constantino, o imperador Constantino, ele trouxe o paganismo para dentro da igreja, o Deus Sol, que as imagens, escultura, que a bagaceira, tudo entrou, foi ali, ó, nessa era aqui, ó. Começou ali. Então veja bem, então a igreja de Pérgamo, ele vira e fala assim, ao anjo da igreja em Pérgamo. Quando eu falo anjo, no livro de Malaquias, capítulo 2, versículo 7, fala que os sacerdotes são os mensageiros de Yahweh para trazer a sua palavra. O anjo da igreja são essas pessoas que estão ministrando a palavra, são o anjo, os mensageiros da igreja para aquela era. Então a igreja de Filadélfia tem os mensageiros, que está trazendo o nome verdadeiro, está trazendo a palavra verdadeira. Cada era teve os mensageiros. O mensageiro dessa igreja aqui, ó, estava totalmente corrompido. Ele mandou uma mensagem para eles, mas eles estavam totalmente corrompidos. Olha o que diz aqui. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve, essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheça o lugar em que habita, onde está o trono de Satanás. Ela está habitando no mundo. A Pérgamo era o berço da idolatria. Lá em Pérgamo estava a imagem de Zeus de todo tamanho e cheio de idolatria ali. Lá era o berço da idolatria. Por isso que fala, eu sei onde você está onde está o trono de Satanás. Aí, conheço o lugar onde habita, onde está o trono de Satanás, que conservas o meu nome. Ele falou, que conservas o meu nome, e não negasse a minha fé. Ainda nos dias de Antibas, minha testemunha fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Esse Antibas aqui, ele foi cozinhado dentro de um touro de bronze. Pôs ele lá dentro, fechou o touro, pôs ele lá dentro e pôs fogo debaixo, cozinhou ele dentro desse touro. E ele era fiel e Yahshua. Mas só que nem todos aqui eram fiéis. Tá entendendo? O que ele está falando? Tem alguns aí que conserva o meu nome. Olha o que ele falou agora. Ele não falou nega, não, falou conserva. Alguns só falam, tem alguns aí que ainda retém o meu nome. Está segurando o nome original. Por quê? Porque começou a surgir um nome falso. Já estava falsificando o nome do Mashiach já. Já estava havendo uma mudança no nome da igreja de Pérgamo. Ó. Tem alguns aí que estão conservando o nome original. Tem alguns aí que ainda retém esse nome. Por quê? Porque aqui, ó, olha o que eu falo aqui agora. Aqui, ó. Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaca a armar cilada diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas a ídolos e praticarem a prostituição. Estava começando a pender para o lado da idolatria, a invocar um nome idólatra, a invocar os ídolos, tá vendo aí? Outro assim tem também tu os que seguem, sustenta a doutrina dos nicolaítas. Vamos ver o que é nicolaítas? Já falei várias vezes, nicolaítas vem da palavra grega, 2 palavras gregas, Nico e Laos. Nico significa subjugar e Laos significa os leigos. Foi uma hierarquia que surgiu dentro da igreja e ela começou a mudar o nome do Mashiach. É isso que eu quero te mostrar agora. A igreja na era da igreja de Pérgamo. Aqui, ó. Lá em Pérgamo, quando o nome do Mashiach chegou lá, aqui, ó, Yahshua, no hebraico, transitado para a nossa língua, Yahshua.
Porém, eles falam que no grego não existe essa palavra aqui não. Ó. No grego, muitos falam que no grego não existe essa palavra S com H não. Ó. Não sei se é verdade, eu não acredito nisso, mas nos falam que não existe esse S com H não. Suponhamos que fosse assim mesmo, que seja assim então. Então o nome ficaria assim, ó. Yalsa. Yalsa, porque não existe esse S aqui, não existe o H, só existe o S, então ficaria Yalsa. E aí o que aconteceu, Rômulo? Aconteceu que lá em Pérgamo tinha deuses demais, porque na Grécia tinha mais de 30 mil deuses. Pérgamo estava... veio tudo da Grécia esses ídolos. Então o que aconteceu? Lá tinha uma deusa chamada Iasso, lá em Pérgamo. Ela era filha de Asclepto. Asclepto era o deus da cura. E sua filha Iasso era a deusa da cura. Iasso, que ela quer. Tá vendo ela aí? Então o que acontece, meus? Acontece que todo nome que ia se traduzir para o grego, que terminasse com a letra A, lá dos gregos, era considerado como nome feminino. Então, Yalcha, para eles era um nome feminino, porque terminava com a letra A. Tem muitos professores no YouTube que ensinam isso, que todo nome que terminava com a letra A era um nome feminino, que por isso que se acrescentou o S. Então, no invés de deixar o A lá no nome do Machia, pôs o S, né? Que eles pôs hoje Jesus, aquele S ali, só que é porque o nome era feminino. Então, o que acontece? Então, Yalcha, como no grego não tinha o H, era o S, ficou Yalsa. Aí eles viram e falaram assim, não, é o mesmo nome da nossa deusa, é a deusa da cura, aqui, esse nome aqui, ó. Esse aqui é ele em grego, ó. Olha ele em grego aí, circulado aí. Tá vendo como é que se escreve? Ó. Aí bem pertinho para você entender, ó. Vendo? Iasso no grego se escreve dessa forma, aqui, ó. Então veja bem, Iasso, tá aqui. Agora no grego, meu, só o que escreve, ó. Você viu aí na revista aí, né? Você viu aí? Aí agora o que tem isso aqui, Anderson? Que é o nome. Então eles falaram assim, vamos mudar, vamos chamar ele então de Iasso. Nós vamos chamar ele de Iasso. Yalsa passou a ser Iasso. Iasso, o nome da deusa da grega. A deusa grega, filha de Asclepto, a deusa da cura. Por quê? Porque eles ficou sabendo que Yalcha fez muitos milagres, fez muita cura. E como ela era a deusa da cura, eles fizeram uma mesclagem. Por isso que ele falou, tem pessoas aí, ó, que seguem a doutrina de Balaão, tá armando cilada para vocês caírem nela. Aí, o que aconteceu? Ele falou, poucos de vocês estão conservando o meu nome. Já estava vendo uma mudança no nome. Tem poucos aí que retêm o meu nome. Estava vendo uma mudança. Estou te mostrando isso dentro das eras da igreja. Você vai ver, não vou chegar com isso. Então veja bem. Aqui, ó. Agora o que é isso aqui, homens? Eles mesmos viram e falaram assim, não, é porque isso aqui... Lá na Grécia eles faziam uma mescla de nomes de divindade. Então veja bem. Se eu pegar aqui e tirar, aqui, ó, eles viram e falaram assim, é tanto que o nome tá aí, ó. Ial está no nome dela, dessa deusa Iasso. Aqui, ó. Basta você tirar aqui, ó. Essa letra aqui, ó. Eu esqueci o nome dela aqui agora, que representa o S. Aqui, ó. Tira ela, ó. Fica Ial. Tá vendo? Ial, ó. Ial. Eles viram e falaram assim, então é tudo a mesma coisa. Iasso, com Yalsa, com Yalcha, tudo é a mesma coisa. Não é, meu irmão. Eles estavam criando nome já. Começou a paganizar. Igual Daniel, quando foi levado, mais os colegas dele para a Babilônia, o que eles fizeram? O rei da Babilônia mudou o nome deles, Sadraque, Mesaque e Abednego. Isso é nome de ídolos, nome de demônio. Tirou o nome de bênção e botou o nome de demônio. É isso que Satanás faz. Tira o nome do eterno e bota nome de ídolos. Para as pessoas ficarem com esses nomes de ídolos na boca. Então aqui agora começou. Você viu onde começou, né? Começou na deusa Iasso. E é interessante que o nome Iasso, essa deusa, era o nome também masculino. Porque o rei da Ascádia, se você pesquisar lá, era o rei Iasso. Então servia para ser masculino e para ser feminino. Na declinação do nome, vou apagar aqui, na declinação do nome, ficou assim, ó. Em vez de, quando chegou lá no Vaticano, ele já mudou aqui, ó. Tirou o A aqui, botou aqui, ó. Ficou Iesu, ou com U aqui, fica a seu critério, Iesu. Até hoje o Papa ainda fala Iesu. Então ficou Iesu, aqui, ó. Foi mudando, foi havendo uma mudança aí. E aí, Ramos? E aí o que mais que eles fizeram? Aí o que eles fizeram? Eles fizeram o seguinte, lá no Vaticano, em Roma, existe o deus Esos, o deus chamado Esos.
Bota a imagem dele na tela aí para vocês verem. Esos, olha o nome desse Deus. Esos, ó. Aqui tá o Deus Esos. O Vaticano virou e falou assim, vamos fazer uma junção de dois deuses. Porque lá no Vaticano eles adoravam o Deus Júpiter. É tanto que na Europa, até hoje, ele é famoso. O Emmanuel Macron falou lá que vai governar a Europa como o Deus Júpiter. Júpiter na Grécia é Zeus, mas em Roma é Júpiter. Aí, o que eles fizeram? Nós vamos pegar o Deus Júpiter e o Deus Esos e vamos fazer um só, porque aqui já está isso. Então nós vamos fazer um só, nós vamos acrescentar, nós vamos juntar o Esos com o Deus Júpiter. Aí vai ficar, ó. Essa letra aqui só passou a existir depois de 1515, essa letra aqui, ó. Foi quando o Vaticano lá, ó, acabou de implementar o nome, aí ficou Jesus. Por isso que Jeremias, Josias, todos esses nomes, João, é em homenagem a Júpiter, ao Deus Júpiter. Então eles fizeram mais uma mesclagem, que é a bagunça que esse povo foi fazendo. Você tá vendo o emaranhado que eles foi fazendo? Beleza, então nós vamos entrar em outra questão agora. Então veja bem, o nome praticamente se perdeu. Depois da igreja de Pérgamo, o nome do Mashiach se perdeu. E o Eterno quer fazer o que então hoje? Ele quer restaurar todas as verdades que foram perdidas. Porque tudo foi paganizado. Então, o Eterno, depois da igreja de Pérgamo, ele começou uma restauração. Passou pela igreja de Tiatira, a igreja de Tiatira simboliza o catolicismo romano, que governou também de 480 a 1515. Tiatira ali tem a Jezabel, tem a idolatria, adoração aos ídolos. Aí quando ele chega na igreja de Sardes, a igreja de Sardes começou por volta do ano de 1500. Foi quando surgiu Martinho Lutero. A palavra Sardes significa restauração. Martinho Lutero trouxe a reforma. Tanto que quem pesquisa sabe, já ouviu falar na reforma dos protestantes, a reforma de Martinho Lutero. Mas aí então ali o Eterno começou a restaurar através de Martinho Lutero. Por quê? Porque a meta do Eterno é restaurar tudo, até o nome dele e o nome do seu filho, para que aconteça o arrebatamento. Ele tem que restaurar as verdades e o nome dele e o nome do filho dele. Então veja bem, que se perdeu. Na igreja de Sardes, ele diz assim, ao anjo da igreja em Sardes escreve, essas coisas diz aquele que tem os 7 espíritos do Criador e as 7 estrelas. Conheça as tuas obras, que tens nome de que vive e estás morto. Sê vigilante e console do resto que estava para morrer. Porque não tenho achado perfeito as tuas obras. Tá vendo aí? Então, eles começou a fazer a obra. Só que, porém, eles não aperfeiçoou. Eles tirou muita coisa. Martinho Lutero escreveu várias coisas lá que o Vaticano, ele bateu de frente com a igreja católica, Martinho Lutero. Então ele tirou muitas coisas, ele começou a restaurar. Por isso que a palavra Sardes significa restauração e foi ali que surgiu a reforma. Tá entendendo? Mas não restaurou o nome, não achou as verdades principais, Martinho Lutero não trouxe. Ficou a cargo da igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia é essa que nós estamos vivendo nela agora. Ela trouxe as verdades do Eterno à tona. Ela não está dentro do sistema, ela não está dentro de Laodiceia. Laodiceia são as denominações evangélicas aí. A Filadélfia está do lado de fora. E aí a igreja de Filadélfia, o que ele fala para ela lá? Vamos ler? Filadélfia. Ao anjo da igreja de Filadélfia escreve, essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi. Por que ele fala que tem a chave de Davi? Porque é um reino milenar. E Alcha vai separar a dedo quem vai reinar com ele e quem não vai. Mas nem todo crente vai entrar no milênio. Muitos crentes vão para as trevas exteriores. Então ele tem a chave de Davi, ele tem a chave do reino, para ver quem é que vai entrar e quem não vai. Ele tem a chave, aí Alcha. Nem todo crente vai reinar não, vai ficar lá nas trevas exteriores. Por quê? Porque nos tornou vencedor. Nós já cansamos de falar isso nos vídeos. Ó, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Então ele põe lá dentro do reino que ele quer. Ele vai separar os vencedores. Então veja bem. Conheça as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Essa porta aqui, ela simboliza tanto o arrebatamento, como ela simboliza a porta para poder pregar o evangelho. Ela também simboliza a porta do arrebatamento. Essa é a igreja que vai ser arrebatada. Por isso que o apóstolo Yohanan, no começo do Apocalipse, ele fala, ouvi uma voz do céu que dizia, sobe para cá. Eu vi uma porta aberta no céu, e uma voz me dizia, sobe para cá. Imediatamente eu fui arrebatado em espírito. Então essa porta aqui simboliza também a porta para o arrebatamento. Simboliza também a porta para o evangelho ser pregado. Porque o apóstolo Paulo falou assim, foi-me aberta uma porta para levar uma mensagem até tal cidade. Está entendendo? Então veja bem, eu venho. Que tens pouca força. Ela tem pouca força, porque é um pequeno número de pessoas que está fora do sistema, que está fora do Laodiceia, que conhece o nome Ial e Alcha. São poucos. São poucos. São poucos que pregam esse nome, que foi batizado nesse nome, que não prega Trindade, que não aceita esse paganismo dentro da denominação, que não prega prosperidade, que prega o evangelho verdadeiro, é só Filadélfia.
Amém? Entretanto, guardasse a minha palavra, ela guarda a palavra do Eterno, e não negasse o meu nome. Ela recuperou o nome. Olha o nome aparecendo ali de novo. Você não vê o nome, em Tiatira, você não vê o nome em Sardes, porém, ele já aparece agora. Ele aparece em Filadélfia, porque ela restaurou o nome. Aí, vocês não negou meu nome. Essa igreja, ela não nega o nome Yahshua. Quem é que nega o nome Jesus? Até os católicos confessam o nome Jesus. Então eles não estão negando o nome Jesus, não, hein? Mas o nome Jesus não é o verdadeiro. Essa igreja que ela não nega o nome Yahshua. Ela prega Yahshua. Tá entendendo? O nome Jesus é pregado até no centro de macumba, candomblé, espiritismo. Yahshua não, meu amigo. Aí, eis, farei que com alguns da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são. Não vou nem entrar nessa questão aqui. Mas mentem. Eis que os farei vir e prostrar aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardasse a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Agora veja bem, a igreja de Esmirna falou, vem tribulação aí, vem tribulação para vocês, mas sejam fiel, vocês vão morrer. Sejam fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. A palavra Esmirna significa sofrimento. Eles foram jogados para os leões na arena, pelos imperadores. Mas Yahshua não prometeu tirar eles da tribulação, deixou eles morrer. Por quê? Porque não estava perto do arrebatamento. Então ele só poderia prometer para eles a coroa da vida. Ele não poderia prometer o arrebatamento para eles. Mas para a igreja de Filadélfia, não, ele não fala, a tribulação está chegando, ser fiel até a morte e pronto, não, vou te dar a coroa. Primeiro, pelo contrário, ele fala, porque guardasse a palavra da perseverança, eu também te guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre o mundo inteiro. Então essa igreja que ele promete tirar ela da hora da tribulação. Por quê, Deus? Porque ela está no final dos tempos. É agora, o arrebatamento vai acontecer antes da tribulação. Então para essa, ele não fala para que ela vai morrer, não. Ele fala que vai tirar ela. A de Esmirna fala, não, vocês vão morrer. Mas ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Essa aqui não. Essa aqui não fala, vocês vão morrer na tribulação. Ele fala, vou guardar os 6 da hora da tribulação. Por que ele vai guardar ela, Ramius? Agora. Por que ele vai guardar ela? Ao vencedor falei coluna no santuário do meu Criador, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Criador, e o nome da cidade do meu Criador, e também o meu novo nome. Por que o meu novo nome? Porque ele tinha acabado de receber o nome de Yahshua. O nome dele lá na glória era outro, mas quando ele veio de Maria, Miriam, ele passou a chamar-se Yahshua. Então veja bem, por que ele falou que essa aqui não vai passar pela tribulação? Porque ela conhece o nome do Pai, o nome do Filho. E ele falou o que, homem? Ele falou, na sua testa vai estar escrito 3 nomes em um só. Vou provar para você que não é Jesus, que não é Yeshua, que não é nada desses nomes, não é Yahushua, não é Yahoo, não é nada. Aqui, ó. Ele falou, vou escrever na testa do vencedor o nome do meu Pai, Yahweh. Apocalipse 3,12, eu estou falando para a igreja de Filadélfia. Vou escrever na testa da igreja de Filadélfia o meu nome. Eu vou escrever o nome do meu pai, Yahweh. O meu nome, Yahshua. Aí. Vou escrever na testa dele o nome da cidade santa, Yahushalém. Alguns colocam o I aqui, aí ficaria Yahushalém ou Yahushalém. 3 nomes em um só. Então essa igreja, ela recuperou. Olha, isso aqui é uma revelação, meu irmão. Olha, isso é uma revelação. 3 nomes em um só. Então essa igreja aqui, ela é quem, Romeus? Ela é os 144 mil que está no Apocalipse 14. Vamos ver o que está escrito lá? Olha o que está escrito. Olhei e eis o cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele os 144 mil. A primeira coisa que vai falar agora. Tendo na fronte escrito seu nome e o nome do seu pai. Aqui, ó. 144 mil. Tendo na fronte o nome do seu pai e o nome dele. Yahshua. Quem é que vai subir no primeiro arrebatamento? Os 144 mil, que são os mesmos 24 anciões, que é o filho e o varão, tudo forma um grupo só. Mas por que eles vão subir, Romeu? Porque eles conhecem o nome do Eterno, o nome do seu filho. O que está escrito no livro de Salmos, capítulo 91? Protegê-lo-ei, livrá-lo-ei, e lhe mostrarei a minha salvação, porque ele conhece qual é o meu nome. Salmos 91, versículo 14 e 15. Ele fala que vai proteger, vai dar a salvação, porque os tais conhecem o seu nome. Está entendendo? Salmos também 90, versículo 10, fala mais ou menos sobre isso. Então, os vencedores, os que vão participar desse primeiro arrebatamento, são os 144 mil. A primeira coisa que fala aqui é que o nome do Eterno está escrito na testa deles, e o nome do Filho do Eterno, Yahshua. Coloca Jesus aqui para ver. Coloca Jesus aqui para ver se forma Jesus Jalém,
Não forma nunca, meu irmão. Tem que formar o nome. Então o nome verdadeiro é Yahweh do Pai, do seu filho Yaush. Tá entendendo? Esse é o nome que vai estar na testa dos vencedores. E é esse que vão subir. E agora, Deus? Vamos lá? Pera aí, deixa eu mostrar agora. Por que eu estou falando que tudo indica que o nome, quem invoca o nome de Jesus não vai subir? Por causa disso aqui. Agora o que está escrito aqui? Veja bem. Tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai, ouviu uma voz do céu como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que eu ouvi era como de arpista, quando tange suas harpas, entoava um novo cântico, cantando o nome, né? Cantando o cântico de Moisés. Aí o versículo 4. São esses os que não se macularam com mulheres. Já falei sobre isso. O que é mulheres, meus amigos? Igrejas, denominações evangélicas. Denominações evangélicas, elas corrompem. Mulheres aqui são, igrejas são comparadas, mulheres na Bíblia são comparadas com igrejas. Então está dizendo que os 144 mil não se contaminou com as denominações, com a Assembleia, com a Batista, com a Preteriana, que prega um nome falso, que prega o Deus triuno, que prega uma trindade, que prega um paganismo louco que veio da Igreja Católica. Isso é o vinho da Babilônia, o vinho que veio da Igreja Católica. Então os 144 mil, a igreja de Filadélfia é que vai subir no arrebatamento, as outras tudo vai ficar. Vamos lá agora. São estes que não se macularam com mulheres, porque são virgens. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que ele vá, tá vendo? Os que foram redimidos da terra dentre os homens, foram comprados da terra dentre os homens, primícias para o Cordeiro. Primícias porque é o primeiro arrebatamento, tem o primeiro e o segundo, tem o arrebatamento das primícias, depois o outro fruto que amadurece mais tarde. Ao versículo 5, e não se achou mentira na sua boca. E não se achou mentira na sua boca. Eles não têm mácula. Olha o que está escrito aqui no rodapé dessa Bíblia. Acho que não vai dar para você ver não. Aqui, ó. Aqui, ó. Onde está meu dedo aqui, ó. Aqui, ó. Aí, ó. Tá vendo o rodapé aqui, ó. Olha o que está escrito aqui, ó. Na sua boca não se achou mentira. Não se achou mentira na sua boca. Não invocaram os falsos deuses. Por isso que ele subiu. Eles não invocam Jesus. Eles não invocam Jeová. Eles não invocam Yahvé. Eles não invocam Yehoshua e Yeshua. Eles invocam Yahushua, o nome verdadeiro. Eles não invocam o nome de ídolo. Jesus é um ídolo da Igreja Católica. Olha o que está escrito aqui no livro de Êxodo, capítulo 23, versículo 13. Prestai atenção a tudo que vos tenho dito, e não fareis menção do nome de outros deuses, nem se ouça na vossa boca. Ué, não coloca o nome desses ídolos na sua boca. Não coloca, não coloca. Aqui, ó. Jesus é a 8ª maravilha do mundo. É a maior idolatria. Está lá no Rio de Janeiro. Sai fora, rapaz. Sai fora disso aí, aqui, ó. O restante de Israel não cometerão iniquidade, nem proferirão mentira. Mentira. Mentira, porque ídolo é mentira. Ídolo é falso. É falso, é um falso Deus, é uma mentira. E na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados, deitar-se-ão e não haverá quem os espante. Está falando, e eles não terão mais uma língua falsa. Vai receber um hebraico puro, não é um hebraico cheio de nome de ídolos, não. Está entendendo? Porque Israel hoje também está invocando ídolos, como El é o pai de Baal, está invocando aquele mês Nissan. Nissan é o nome de um ídolo. Então está tudo paganizado, ele vai receber um hebraico puro. Mas eu estou trazendo para você que os 144 mil, na sua boca não se achou mentira. O rodapé da Bíblia que está falando, eles não invocam o nome de ídolos, eles não invocam Jesus. E diz o que mais, Romilson? Lá no Apocalipse está dizendo que eles são virgens. Por que está dizendo que eles são virgens, Romilson? Porque o apóstolo Paulo, o apóstolo Shaul, no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, ele fala assim, ó, capítulo 11, ele fala assim, eu quero vos apresentar como uma virgem pura, a saber, a um só esposo, Yahushua o Machia. Eu quero apresentar vocês como uma virgem, os 144 mil são virgem. Aí ele fala, eu quero vos apresentar como uma virgem a um só esposo, Yahushua o Machia. Mas eu tenho medo que assim como a serpente seduziu Eva, vocês também sejam enganados, e vão após outro que não seja Yahushua o Machia. Está no livro de 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2 e 3. O que a serpente fez com Eva? Ela seduziu Eva, e Eva foi após outro. Ela largou o marido dela, Adão, e foi após outro. Ela foi até a serpente, dá ouvido para a serpente. A igreja largou Yahushua e foi até Jesus, foi após outro que não é o verdadeiro. Tá entendendo? Então ele virou, eu quero apresentar vocês como virgem, mas estou com medo que vocês sejam seduzidos pelo Vaticano, pela Igreja Católica, e vai ao ídolo, vai atrás do ídolo da Igreja Católica. A Igreja Católica pega aquele ostensório, se levanta ele assim e fala, esse aqui é Jesus Cristo, o Deus Sol, põe em cima da mesa.
Quem criou o nome Jesus foi a Igreja Católica. Então você queira ou não, Jesus é da Igreja Católica. Foi ela que inventou esse nome. Então Jesus é o Deus da Igreja Católica, é o ídolo deles. Sai fora, meu irmão. Então eu viro e falo assim, eu quero apresentar como virgem. Você não pode ir após outro. Por isso que ele falou, eu como bom arquiteto, lancei o fundamento. E ninguém pode pôr outro além do que já está posto. Por que ele falou isso? Porque estava falando, eu sou de Paulo, sou de Apolo, sou de Pedro. Ele estava lançando outros nomes, querendo fundar a igreja com esses nomes. Não, eu sou de Paulo, sou de Apolo, é Paulo. Para! Você está lançando outros nomes, vocês estão lançando outros fundamentos. Só existe um fundamento, aquele que já está colocado, Yahshua Mashiach. Por que ele já está colocado? Porque o Eterno escolheu esse nome para o seu filho. Então o homem não tem direito de meter a mão e botar outro nome, não. Você botar outro nome, está no aço. Entra no Google e põe lá, Google e Tradutor. Aí você põe em português, põe Jesus. Aí você põe do outro lado, e põe, aí do outro lado vai estar outras línguas. Você pode escolher várias línguas de outros idiomas e pôr lá o áudio lá que vai aparecer a pronúncia diferente. Isa, Yeshua, Jesus, cada nome do país o nome é diferente. Você acha que vai subir esse tanto de gente, cada um invocando um nome diferente? Então veja bem, agora eu vou trazer para você uma questão aqui muito séria. Muitos pastores dizem que pode pronunciar o nome do Mashiach, do Salvador, de qualquer forma. Jesus, Jesus, Yeshua. Agora eu vou te mostrar que não. Eu vou te mostrar que no nome do Salvador tem que ter a palavra Shá, porque a palavra Shá significa salvação. Então, eu vou te mostrar o quanto isso é sério. E aí você tira a sua própria conclusão, se você pode pronunciar esse nome Jesus. O nome tem que ser Yahshua. O nome do Mashiach no hebraico original é Yahshua. Tá aqui, Yahshua. Terminando com Shá. Quando eles traduziram para o grego, no grego eles passaram a falar Yalsa. Perdeu-se o Shá, passou a falar-se Yalsa, terminando com Sá. O Shá já havia se perdido, ó. Passou a falar Yalsa. Depois, como todo nome que termina com A no grego é considerado como sendo feminino, eles viram e falaram assim, não, vamos então pronunciar o nome dele como sendo Iasso. Iasso é o nome de uma deusa, a deusa filha de Asclepto, a deusa da cura. Por quê? Porque o nome dela tanto é masculino como feminino no grego. É por isso que o rei de Ascádia é chamado de Iasso, o rei lá da Grécia, o rei daquela cidade de Ascádia. Depois passou a pronunciar-se Iesu, Jesus no final. Mas o nome que eu quero focar é aqui, ó. Então aqui passou a se pronunciar Yalsa. Já não falava o Shá mais no final. Tá entendendo? Isso aqui é sério, agora presta atenção. Veja aqui essa palavra. Gibolete, né? Tem Yalsha, agora Gibolete. Gibolete e Sibolete. Quero que você foca bastante aqui, ó. Gibolete. Quando o povo de Israel saiu lá do Egito, as tribos de Israel, eles marcharam para entrar na terra de Canaã. Quando chegou na terra de Canaã, a tribo de Efraim não quis atravessar para o lado de lá, eles ficou do lado de cá, eles achou o campo bonito e ficou do lado de cá. Falou, não vai atravessar para lá, não vai ficar do lado de cá mesmo. E aí, depois de muitos anos, surgiram guerras e a tribo de Jefté guerreou com os moabitas e a tribo de Efraim não quis entrar para ajudar. Então, começou a surgir uma guerra entre as tribos, entre os irmãos. E aí que o pessoal que estava de lado do Jordão, estava junto com Jefté, começou a perseguir os efraimitas. Entre essa guerra, os efraimitas falaram assim, não, eu vou atravessar para o lado de lá também, que senão eu vou morrer. Aí eles deu pressa, aí eles ficou doido para atravessar agora. Falaram, eu vou atravessar para lá, senão eu vou morrer. Só que aí as tribos de Israel fechou todo o Jordão e virou, Jefté deu uma orientação para eles e eles entrou em acordo lá e falou assim, ó, vamos criar uma senha para nós descobrir se eles realmente é da tribo de Efraim ou não, porque eles começaram a mentir. Quando ele chegava, você é da tribo de Efraim ou não? Ele falava, eu não sou da tribo de Efraim. Aí para descobrir se ele era da tribo de Efraim ou não, para poder matar a pessoa, eles criou uma senha. Que senha, mano? Esse nome aqui, ó, Gibolete. Tá vendo? Falou assim, ó, vocês vão perguntar para ele na hora. Se ele falar, não, eu não sou da tribo de Efraim, vocês falam para ele, então fala a palavra Gibolete. Se eles falassem, podia deixar entrar que não era da tribo de Efraim. Mas se ele não conseguisse falar, podia matar que esse era da tribo de Efraim. Por quê? Porque a tribo de Efraim não conseguia mais falar o hebraico puro. Eles devido a ter ficado do lado de cá, eles pegaram coisas das outras línguas, começaram a corromper o hebraico. E já não tinha o hebraico mais puro na sua língua. Eles não conseguiam falar Gibolete, eles falavam Sibolete. Tá vendo o S aqui com o I? Olha aqui, ó. Tá vendo aqui? Olha o S aqui. Eles não conseguiam falar isso aqui mais, ó. Gibolete. Essas duas palavras aqui que formam a palavra chá, eles não conseguiam falar ela mais. Essas duas palavras que formam a palavra chá de salvação, eles não conseguiam falar mais. Eles falavam
Sibolete. Aí, por causa disso, morreu 42 mil efraimitas, 42 mil homens da tribo de Efraim, 42 mil dos próprios irmãos das outras tribos morreu. Por quê? Porque não conseguiam falar mais essa palavrinha aqui, não conseguiam falar mais chá, o SH que forma a palavra chá. Eles falavam Sibolete em vez de falar Gibolete, né? Então veja bem, então essas três palavras aqui agora, eu quero que você preste atenção bastante nessas aqui, ó, SH, eles não conseguiam falar essas três palavras. Agora presta atenção, o quanto a coisa é séria. Aí você vai tirar sua conclusão aí, se esse nome Jesus aí pode ser pronunciado ou não, viu, meu irmão? Aí você tira a sua conclusão aí. Veja bem que esses pastores estão te enganando. Põe você para pronunciar esses nomes pagão aí. Veja bem aqui, ó. Quando o Eterno criou Adão lá no Jardim do Éden, o Eterno criou Adão lá no Jardim do Éden, criou do barro. Homem, no hebraico, quando você vê lá falando homem, Adão, a palavra homem no hebraico se escreve assim, ó. Olha aí agora o quanto é sério, ó. Olha aí. Tá vendo aí? Olha elas aqui, ó. As três palavras aqui, olha essa aqui, ó. Tá vendo aqui? E aí, Ramiro, o que é isso aqui? Isso aqui, o nome do Eterno é assim, ó. Olha o nome do Eterno no hebraico. Yod, Re, Vav, Yod, Re, Vav, ó. Re. Yod, Re, Vav, Re. Essa letra aqui, ó, o Yod, essa letra aqui é essa aqui, ó. Tá vendo aqui? Vou deixar ela aqui, ó. Então essa letra aqui, ela representa o Eterno, Yal. E essa letra aqui representa Adão, o homem, representa o homem. Então está mostrando que o homem foi feito pela mão de Yal, do Criador. Então o Yal se juntou com o homem. Tá vendo? O Yod com o SH formou a palavra homem. O Eterno se juntou com o homem, porque o homem foi formado pela mão do Eterno. E Yal estava com o homem aqui. E aí, Ramiz? E aí que o Eterno olhou para ele e virou e falou assim: não é bom que o homem esteja só. Vou lhe fazer uma auxiliadora. E aí o Eterno fez o que? Trouxe um sono sobre Adão. E de sua costela ele fez uma mulher e trouxe para ele. O que o texto diz? Então o homem exclamou: esta sim é osso de meus ossos e carne da minha carne. E ela será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Ele falou assim, o Adão deu o nome para ela. Falou assim, não, ela vai chamar-se mulher, porque ela saiu de mim. É osso dos meus ossos e carne da minha carne. Tudo ali é uma tipologia. Ali, Adão representa Yaush, o Mashiach. Eva representa a igreja. Veio um sono sobre Adão para poder tirar Eva. Yaush passou pelo sono da morte para poder nascer a igreja. Depois da morte dele, nasceu a igreja, a sua auxiliadora. Eva é auxiliadora de Adão. A igreja é auxiliadora de Yaush. Então tudo é uma tipologia. Adão passou pelo sono da morte para poder nascer Eva, para ser tirado Eva. Eva saiu dele. A igreja nasceu de Yaush, saiu de Yaush. Ela tem o espírito de Yaush nela. Então veja bem. Aí eu falei assim, ela vai se chamar mulher. Ó, como é que se escreve mulher no hebraico? Aqui agora. Aqui, ó, mulher no hebraico. Mulher no hebraico, meu irmão. Presta atenção aí agora. Mulher no hebraico. Isha. Isha. E aí, Ramiro? Agora aqui está completo. Agora aqui tem o Eterno, que é o Yod. Tem Yaush, que é representado pelo SH. E o A, que é representado pela mulher, a igreja. Todos estão aqui. O Eterno, Yaush e a igreja. O Eterno, Adão e Eva. Tá entendendo, meu irmão? Mas aí, Ramiro, o que aconteceu então? Aconteceu que aqui, ó, o homem chamou sua mulher de Eva, por ser a mãe de todos os seres humanos. Adão deu o nome para ela de Eva. Por que depois ele deu o segundo nome para ela, se ele já tinha dado o nome para ela de Isha, de mulher? Por que depois ele deu outro nome para ela e chamou ela de Eva? Vou te mostrar agora. Presta atenção aí. Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E não foi Adão que foi seduzido, mas a mulher que seduzida caiu em transgressão. Então a mulher foi seduzida e caiu em transgressão. O que aconteceu, Ramos, quando a mulher caiu em transgressão? Vou te mostrar agora. Quando a mulher caiu em transgressão, o Yod aqui, que é o Eterno, se separou do homem. Se separou do homem. O homem ficou sozinho. O Yod veio para cá. O Yod veio para cá. Está separado do homem o Yod. E aí aconteceu o que, Ramos? Lembre-se que essa palavra é salvação. Significa salvação. Aconteceu que veio um homem na terra. O Filho do Eterno veio na terra. Ele é a salvação.
E ele é a salvação. Ó, Yahshua, o Filho do Eterno é a salvação. O Filho do Eterno é a nossa salvação. O que Yahshua fez, meus? Yahshua fez isso aqui, ó. Yahshua fez isso aqui, ó. Yahshua fez isso aqui. Ele trouxe Yah e juntou Yah. Juntou o Eterno com o homem de novo. Aí formou-se Yahshua. Formou-se Yahshua. Que significa? Yah salva. Yah é a salvação. Ele uniu o homem de novo com o Eterno. Por quê? Porque Adão se tornou o velho homem e Yahshua se tornou o novo homem. O que é o novo homem? O novo homem é Yahshua. E todos nós estamos nesse novo homem. Nós estamos em Cristo. Nós estamos no Mashiach. E no Mashiach está quem? Está o Criador. Então em Yahshua se uniu todas as partes novamente. Aí eu te pergunto agora, cadê o chá do nome? Cadê o chá no nome Jesus agora? Aonde fica o nome Jesus agora, meu irmão? O nome Jesus é pagão. Você tá entendendo tanto que a coisa é séria? Aqui, ó, começou lá atrás, moço, lá em Gênesis. Você acha que a palavra homem aqui, tá aqui é por acaso? Você acha que isso aqui é brincadeira? Você acha que isso aqui é brincadeira, ó? Você acha que isso aqui é brincadeira, o nome mulher, se é isso aqui, ó? Você acha que isso aqui é brincadeira, o nome mulher, quando tem o chá aqui? Você acha que é brincadeira? Você acha? Então siga o seu caminho, meu irmão. Boa sorte pra você. Lembre-se que 42 mil homens morreu por causa dessa palavra aqui. Morreram porque não conseguia mais falar o chá. Muitos estão caminhando rumo às trevas exteriores porque não conseguem pronunciar mais Yahshua. Só sabe falar o nome pagão da Igreja Católica, Jesus, que não tem nada de salvação nesse nome. Nesse nome não existe a palavra salvação, pelo contrário. Jesus no latim, eu já conversei com uma professora de latim aqui na minha cidade. Jesus no latim, lá no Vaticano, que é traduzido assim, ó, Jesus. Quando você separa aí no Google aí, ó, Iê, no latim é isso aqui, ó. Isto é. Significa isso aqui, ó, Iê no latim. Pode pesquisar aí que você vai ver que Iê no latim significa isto é. Jesus significa porco. Então a Bíblia diz que nós temos que ser lavados no nome de Yahshua. Está no livro de Coríntios, Paulo falou assim, vocês se lavaram, Shaul falou, vocês se lavaram no nome de Yahshua. O nome de Yahshua lava o crente, lava o membro do seu corpo. Porém Jesus faz é manchar, porque significa porco, suíno. E porco no Velho Testamento é considerado como um animal imundo. Então presta bem atenção nesse estudo, entendeu? Espero que você tenha entendido aí. Fica na graça e na paz do Eterno. Espero que você entendeu esse vídeo.